Olá, eu sou a professora Stephanie Sorrá, professora de Geografia aqui do canal EducaITS, e a gente está aqui para mais uma aula. Dessa vez o assunto é as intervenções humanas nas mudanças climáticas. Bom, pessoal, a gente vai agora acompanhar aqui um material que eu preparei exclusivamente para você aí de casa, então quem tiver como, já tira foto, anota no caderno, faz os registros para você ficar show de bola nesse conteúdo, beleza? Então, bora para o slide. Pessoal, primeira coisa, infelizmente o ser humano, as suas ações aqui na Terra, no nosso espaço geográfico, estão contribuindo demais para essas alterações climáticas, tá bom? E o que acontece? Entre os vários exemplos desse tipo de ação, destaca-se o desmatamento, que influencia diretamente o clima local, regional e global. Sobre esses fenômenos que o ser humano intensifica, nós iremos na aula de hoje focar em 3 em específico, que são as ilhas de calor, a chuva ácida e o efeito estufa. Então, para começar esses tópicos, a gente começa falando aqui das queimadas, tá? E como elas interferem. Por quê? Primeira coisa, a cobertura vegetal que foi perdida com a queimada, além de diminuir a reflexão, né, da radiação solar aqui na Terra com a folhagem verde, além de remover isso, toda essa queima, esses gases que o ato da queima fazem, intensificam ainda mais a emissão de gases que vão agravar tanto o efeito estufa quanto proporcional a uma maior temperatura, que vamos já falar mais sobre isso, que são as ilhas de calor. Então, o que as queimadas elas fazem, né, diretamente? Primeiro, elas contribuem para o aumento do efeito estufa, um grande responsável aí pelo aquecimento global que você já deve ter ouvido falar várias vezes. E o segundo tópico, né, com ênfase maior, é que além de ser o ingrediente também das chuvas ácidas e ilhas de calor que iremos abordar agora nos próximos slides. Então, pessoal, esse infográfico aqui, ele vai informar para vocês o seguinte: aqui na parte inferior do infográfico, a gente observa um trator fazendo aqui, olha só, o desmatamento de uma área vegetativa. Além do desmatamento, se utiliza também o ato da queimada, né, para poder limpar esse terreno que foi desmatado. Então, o que acontece? Ao queimar a vegetação, se emite muitos gases e o principal deles é o dióxido de carbono. E o que acontece? Todos esses gases, eles sobem, né? Eles promovem o quê? Uma série de fatores como o clima, ele pode ficar extremo. Por quê? Eu vou diminuir a cobertura vegetal, as florestas, elas são excelentes, elas fazem um papel de absorção do dióxido de carbono, então já não vai ter, todo esse gás vai estar na nossa atmosfera, entrando nas nuvens, diminuindo as áreas úmidas, provocando áreas que eram secas, ficarão mais secas, áreas que não choviam, começa a chover. Então aqui no cantinho do infográfico tem 3 ícones que representam isso. Algumas áreas, pessoal, vão sofrer com alagamentos, chuvas torrenciais em épocas que não se costumava cair tanta precipitação assim, e como falei, regiões secas que vão ficar ainda mais secas. Tudo isso nós já estamos observando. Esse ano 2022 está trazendo para a gente aí mudanças climáticas que já estão sendo analisadas, né? A gente observa isso aqui em Imperatriz. O mês de junho está ainda bem chuvoso, não é algo tão típico assim da gente observar. Então essas mudanças começam a ocorrer e nós que vivemos dentro da geografia, é importante que observamos, né, essas alterações, então já está ocorrendo. Esse GIF que eu trouxe para vocês, ele é muito interessante porque aqui ele tem destaque para essa região da floresta amazônica, tá? Nessa parte aqui norte, noroeste do país, e o que ele está enfatizando? Olha só, incêndios na Amazônia
provocando a formação de nuvens de monóxido de carbono. Então, essas áreas de vermelho aqui intenso, tá? São nuvens que estão se formando com esses gases. Então, olha como o desmatamento e a queimada provoca alteração climática não só aqui do Brasil. A Amazônia ela interfere em todo um ciclo vicioso climático de todo o nosso planeta. Bom, o próximo fenômeno é a chuva ácida. Esse fenômeno, pessoal, é bem interessante que vocês entendam o seguinte. Não é uma chuva verde que quando cair na sua pele vai corroer, como a gente vê nos desenhos animados. Não é assim que funciona. A chuva ácida, na verdade, ela é o quê? Toda chuva tem seu pH, toda chuva é ácida, mas a chuva ácida ela é mais ácida. E o que provoca toda essa elevação de pH, né, de acidez dessa chuva? Coloquei aqui esse infográfico para representar o quê? Eu coloquei aqui para representar as indústrias, o trânsito, né, as cidades, os grandes centros urbanos. E o que acontece, pessoal? Olha só. As fábricas, elas eliminam diversos gases com a sua produção. Os veículos nos asfaltos, aí nos tráfegos das cidades, liberam muitos gases, né? Por causa da combustão fóssil ali no interior do motor. Principalmente gasolina e diesel, né? Queima bastante nesses veículos, com o dióxido de carbono sendo irradiado aí 24 horas por dia. Todos esses gases acumulados, eles sobem para a superfície, né? E entram aonde? Nas nuvens que já estão carregadas de umidade, de água para chover, para precipitar. Então, esse acúmulo de gases na atmosfera emitido por toda essa ação antropológica aqui na superfície, faz com que as nuvens fiquem carregadas de gases tóxicos. E vai entrar na água. E essa água, quando precipitar, ela vai cair corrosiva, ela vai cair tóxica, ela vai cair com todos esses componentes. E o que acontece? Esses aqui são os três principais, né? Os três vilões das chuvas ácidas. Primeiro, o CO2, que é o dióxido de carbono, depois o NO2, que é o dióxido de nitrogênio, e por último o enxofre, né, que é muito eliminado também. Então, esses são os principais gases que fazem com que as nuvens, né, principalmente as cumulonimbus, que são as nuvens que carregam bastante água e precipitam nas regiões, elas fiquem mais corrosivas. Então, onde que isso acontece mais, professora? Como acabei de explicar, os grandes centros urbanos, claro, emitem bem mais, né? No Brasil temos pontos quentes, pontos centrais, que caem mais chuva ácida, mas nos países europeus, né, por terem já uma industrialização bem mais antiga, eles passam por situações bem piores em relação a isso. Então, a tia colocou aqui para vocês alguns exemplos, né, do que a chuva ácida pode provocar, as consequências, tá? As consequências negativas dela. Primeiro, ela corrói, tá bom? Essas fachadas de muros, de catedrais, de locais bem históricos e importantes para o patrimônio histórico internacional, mundial. Então, aqui são imagens, por exemplo, da Catedral de Notre Dame, né, na França, que infelizmente teve recentemente um incêndio, e também aqui em York, na Inglaterra. Nossa, a Inglaterra tem muita emissão por causa do carvão, que foi muito usado para gerar energia naquele país. E aqui também construções, né, estátuas de calcário, que são corroídas, e é mais rápido, é bem mais rápido por causa da chuva ácida. Essas aqui também são, olha que forte, né? Dá de perceber bem a intensidade da chuva ácida nessa estátua aqui, tá bom? Nessa aqui também. E essa aqui, gente, é aqui no Brasil, tá? Em Ouro Preto, Minas Gerais. Essa estátua, ela tem um valor inenarrável cultural para o nosso país, porque ela trata da época do Barroco, do Rococó, retrata aí um dos principais artistas plásticos que o Brasil já teve, que foi o Aleijadinho. Por falar nisso, eu coloquei aqui uma imagem dessa igreja linda, né, que hoje, como vocês observam, as estátuas não estão mais aqui fora. As estátuas, a maioria, elas tiveram que ser removidas e colocadas no interior da igreja para preservação, por causa da chuva ácida também. Então, aqui o nome da igreja é a de São Francisco, em Ouro Preto, Minas Gerais, uma cidade que respira história, né? Bom, pessoal, e agora o próximo fenômeno que a gente vai conversar sobre ele é o da ilha de calor.
Calma, calma, calma. Muitos alunos costumam sempre fazer uma associação à ilha, aquela parte, né, que está ali no meio do oceano, ou próximo do continente, rodeada de água. Ilha exatamente é isso. Mas nesse contexto urbano da palavra, uma ilha de calor justamente é fazendo uma análise, né, uma correlação com uma ilha. Uma ilha é o que de calor? Uma região isoladamente mais térmica das outras ao seu redor. Então, como que isso funciona? Eu coloquei aqui um esquema, você pode pensar em Imperatriz, o município de Imperatriz. A sede do município é aqui a cidade, né, onde temos todos, aqui as ruas, avenidas, o calçadão, o centro comercial e os bairros mais próximos, como Bacuri, o centro, Maranhão Novo, Jussara, esses bairros, né, que tem maior número de edifícios e de ruas asfaltadas. Então, o que acontece? Essa área central, pessoal, se você observar, aqui na coluna vertical esquerda, eu tenho a temperatura em graus Celsius, tá bom? Temperatura em graus Celsius. Todo celular tem o aplicativo que diz o tempo. Então, verifica aí no de vocês. Qual a temperatura que está fazendo Imperatriz agora? Olha pra gente aí. Dependendo do horário, se for à noite que você estiver vendo esse vídeo, essa aula, ou se for de dia ou à tarde, vai mudar. Mas geralmente a temperatura em Imperatriz, nessa época do ano, chega aos 33, 31, 32 graus durante a parte da tarde, né? Vai caindo um pouquinho ao longo da noite. Então, o que acontece? Na área central, onde, como eu falei agora há pouco, tá cheia de edifícios, né? Impedindo a entrada daqueles ventos. Está cheio de ruas asfaltadas porque a impermeabilização asfáltica, né, a cor do asfalto, por ser escura, ela absorve mais os raios solares, não irradia. E tudo isso se acumula. Aí imagina várias centrais de ar ligadas, emitindo calor, né, na parte externa. Imagina vários veículos no trânsito agora, aquele trânsito irradiando ali, saindo pelo escapamento, muito dióxido de carbono. Imagina tudo isso acumulado. É por isso que a área central, pessoal, ela tem essa temperatura mais elevada. Então, observe aqui, ó, só você seguir a linhazinha aqui, ó, 33 graus, que é o que Imperatriz faz, né? O centro de Imperatriz faz nesses momentos do dia. Aí o que acontece? Conforme eu vou me afastando do grande centro, no caso, chegando àqueles bairros mais do subúrbio, né, que o subúrbio é aquela transição da área rural com a área central, aqueles bairros mais periféricos. Os bairros mais periféricos, eles costumam ter mais vegetação. Tem aqueles parques, né, aqueles bosques, praças, as pessoas costumam plantar mais árvores nas calçadas, então são áreas mais arborizadas e a temperatura tende a diminuir. Se você já andou de moto aqui em Imperatriz, sentido rotatório ali na Pedro Neve, entrando mais sentido de ônibus, você sentiu a temperatura cair, com certeza, né? Porque é uma região mais arborizada de Imperatriz. E isso é uma ilha de calor. Então, quando eu chego mais próximo ainda da zona rural, diminui ainda mais. Então, nas áreas rurais próximas à Imperatriz, a temperatura tende a ser 29, 28 graus, enquanto que o grande centro está aí chegando aos 33. E dependendo de onde você esteja, meu amigo, a sensação térmica é bem maior, 40 graus. Beleza, pessoal? Tranquilo sobre ilhas de calor, ficou claro? Tira um printzinho aí, tira uma fotozinha da tela, beleza? Ilhas de calor, nunca mais você vai esquecer esse conceito, beleza? Tá bom. Professor, o que mais que a gente vai aprender hoje? Como eu falei, o próximo fenômeno é o efeito estufa. Gente, não errem isso se vocês caírem numa prova que estiver perguntando se é um fenômeno, né? Natural ou não, quem é que faz ele? É um fenômeno natural. O efeito estufa é um fenômeno natural. Se não fosse ele, provavelmente a Terra estaria congelada. Então, graças ao efeito estufa, a Terra ela tem esse quentinho agradável, esse calorzinho, que aquece o coração, que faz germinar a plantinha, que traz muita vitamina para a gente. Por isso que na Terra tem vida e vida em abundância, porque nós estamos numa zona habitável perfeita, a radiação solar que chega aqui, ela chega na intensidade perfeita porque a Terra consegue fazer esse controle, que é o efeito estufa, que a gente vai conhecer um pouco mais sobre isso, beleza?
é um fenômeno natural, só que está se agravando, se intensificando pelas nossas ações, mais uma vez pelas nossas ações. Então, o que acontece? Essa emissão excessiva de gases que eu falei desde o início da nossa aula de hoje, provocam também esse maior aquecimento do nosso planeta. Então, o que acontece? Se vocês estão vendo aqui, o que acontece? Olha só, os raios solares que chegam aqui na Terra, 70% só entra, tá? Entra. Por quê? 30% todo esse calor dessa radiação solar é refletido, é expelido. Pelo quê? Camada de ozônio vai fazer isso, por isso que é importante que ela não seja tão agredida, né? O que mais? As nuvens refletem, né, com o chamado albedo. O que é o albedo? O albedo é a porcentagem de radiação solar que um corpo ele consegue fazer. Então, por exemplo, espelhos d'água, né? No caso, os oceanos também conseguem refletir um pouco, mas eles fazem absorver mais. As águas dos oceanos e o solo absorvem muita temperatura, muita radiação solar. As nuvens, a camada de ozônio conseguem refletir um pouco mais. Então, esse esqueminha aqui mostra, né, o calor que é liberado, que é refletido pelo albedo, e o calor que é aprisionado. Esse calor que fica aprisionado provoca o efeito estufa, que é um fenômeno natural que aquece a Terra e deixa tudo aqui fluir como flui. Aqui a gente observa mais uma vez, né, a radiação solar, olha só, uma boa parte, no caso 30% é refletida, a outra parte entra, deixando a Terra numa zona perfeitamente habitável. E o que acontece? O problema são as ações antrópicas aqui. Então eu coloquei para vocês observarem, olha só, o que provoca, professora? Esse aumento do efeito estufa, que é algo natural. A gente vai ter aqui, como eu falei no começo da aula, desmatamento, queimada, os gases chamados de clorofluorocarbonetos, que são os CFCs. Graças a Deus o Brasil é um dos países que conseguiram, né, começar a eliminar esse gás. Sabe aqueles desodorantes, né? Ele tinha CFC ali, hoje já são livres de CFCs. Aqueles antigos ar-condicionados, sabe? Aquele quadrado que consumia muita energia. Ele tinha CFCs também. Algumas marcas de geladeiras antigas, o gás ali tinha CFC. Então isso fez buracos absurdos na camada de ozônio que reflete a radiação solar. Então, com a eliminação desse tipo de gás, de coisas que utilizamos aqui na Terra, a camada começou a ser um pouquinho mais reparada, né? O que mais? A queima de combustíveis fósseis, né, nos veículos principalmente, e os gases que já saem também das fábricas, né? Então, todos esses gases que os seres humanos fazem com suas ações aqui intensificam esse calor que era para ser natural, beleza? Então, isso que é o efeito estufa. Esse gráfico aqui, esse infográfico, pessoal, ele nos mostra o seguinte. Na imagem de cima, eu tenho análises geológicas da Terra que datam aí de 1880, 1884. Observem que esses tons quentes, né, laranja, vermelho, estão menores. As outras áreas, elas têm um tom mais claro. E esse tom mais claro representa temperaturas mais amenas. As áreas mais quentes aqui, amarelo, vermelho, são as áreas com um pouco mais de temperatura. Agora, observe o mesmo planeta, né? 2015 e 2019, anos mais recentes. É perceptível a alteração do clima do nosso planeta. Então, esse fenômeno, ele é real, está ocorrendo, a temperatura da Terra já subiu e a gente precisa conter isso, porque as consequências são inúmeras. Então, pessoal, a gente consegue observar claramente, fica evidente que as alterações no clima da Terra são reais. Na imagem de cima, os anos que foram analisados essas situações geológicas da Terra datam de 1880 a 1884. Então, observe que esses tons mais frios, mais claros aqui no mapa, representam as áreas com temperaturas mais baixas, mais frias. Já o segundo mapa, a gente observa claramente que os tons de vermelho, os tons de amarelo, que representam temperaturas mais altas, mais elevadas, são mais. Observem todos os hemisférios. Gente, observem todos. Como vocês sabem,
bem no meio do planeta, passa, né, a linha imaginária, a linha equatorial. Do Equador, que é uma região que recebe mais radiação solar, ok, recebe mais. Só que o que chama atenção são essas áreas mais temperadas. As áreas mais temperadas estão ainda mais quentes. Como explicar isso? Observem a Europa aqui, pessoal. Está num clima bem temperado, mediterrâneo, mais frio, polar aqui nessa parte do Ártico, e estão com temperaturas mais elevadas. E por falar em regiões temperadas, regiões mais próximas dos polos, essa imagem aqui permite que a gente observe o quanto ocorreu o degelo do Ártico. Aqui, vai passando aqui para vocês, ó, os anos também, década de 80, 85, 90, conforme vai aumentando os anos, observe como ocorreu um degelo. Então, esse aquecimento global diminui as áreas polares, aumenta o nível das águas do mar. As águas do mar mais carregadas de volume de água vão interferir, gente, nas correntes marítimas. Interferindo nas correntes marítimas, interferem no clima, porque maritimidade é um fator climático. E quando isso interfere ali, vem o El Niño, se modifica, vem a Lanínia, se modifica. Regiões no Brasil recebem furacões, como a região sul do Brasil, os furacões tropicais. Um bracinho só do furacão passa aqui no sul, é estrago, meu amigo, porque são furacões quilométricos. Então, tudo isso está interligado, pessoal. O mundo, o clima, está tudo interligado. Precisamos rever as nossas atitudes, precisamos fazer algo, e já. Pessoal, então foi isso. Fazendo aí uma recapitulação do que a gente viu hoje, a gente estudou efeito estufa, chuva ácida e as ilhas de calor como fenômenos climáticos que são alterados pela ação humana. Obrigado pela audiência, até a próxima aula.